Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Escada para o Sucesso. Estamos aqui hoje com o historiador Gustavo Chaves e o nosso bate-papo aqui vai ser sobre a formação das fronteiras do nosso país. Nosso Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão, numa fronteira terrestre de mais de 16 mil quilômetros e num litoral de mais de 7 mil quilômetros de extensão só de praia bonita. Gustavo, então seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Helder, pelo convite aprazível. Eu fico até lisonjeado de a gente falar um pouco aí da formação territorial e fronteiriça do Brasil, processo, né, histórico e até um pouco até belicoso com relação hoje da configuração do nosso país. Nós estamos aqui fazendo o podcast, batendo um papo aqui bacana e aproveitando aqui para fazer um churrasquinho, porque hoje é 23 de dezembro, vésperas aí de chegar o Natal. E aproveitamos aí a oportunidade, galera, para desejar a vocês um Feliz Natal e um 2024 aí repleto de muita saúde e felicidades, porque a vida tem que ser vivida e bem vivida. Gustavo, então por onde é que nós vamos começar? Vamos falar um pouco aqui dos primeiros tratados que vai dar configuração ao nosso país. Eu não podia deixar de mencionar isso. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, né? Então o Tratado de Tordesilhas foi, vamos dizer assim, um marco, né, das disputas litigiosas de fronteira. É bom frisar que esse Tratado de Tordesilhas, ele dividiu as terras com os dois principais impérios marítimos navais na época. É o espanhol e o português. O lado leste ficou com Portugal e o oeste com o Império Espanhol. Esse tratado ele não foi muito bem respeitado pelos dois entes imperiais, até porque houve uma invasão tanto por parte de Portugal, na época das bandeiras, né? Bandeiras e entradas que eram expedições em busca de ouro e prata, porque os dois países, quando iniciaram as grandes navegações, de Portugal um dos pioneiros, junto com a Espanha, eles buscavam ouro e prata. Isso. E quando com a chegada dos navegadores portugueses Pedro Álvares Cabral em 1500 e os espanhóis Vicente Pinzón, Francisco Yanes aqui nas regiões aqui no que hoje compreende as áreas do Império Azteca, né, Império Inca, compreendendo Peru e Bolívia. Então houve assim, vamos dizer assim, o tratado ele ficou só no papel. Na prática ninguém respeitou. Foi desrespeitado, né? Em 1750, meu amigo Helder, para você ter uma ideia, esse tratado ele vamos dizer assim, ele foi complementado, ele foi aperfeiçoado com o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid já dava algumas feições, vamos dizer assim, geopolíticas aos dois impérios. Eu que morei em Belém, lá tem o Forte do Castelo, 1616, e é um marco, né, da coragem aí do povo português que saiu desbravando ali o rio. Não me lembro na época como é que era chamado, se era Grão-Pará ou se era Rio... Grão-Pará e Maranhão. Então Pedro Teixeira saiu desbravando ali, um grande homem, né? Grande Pedro Teixeira saiu colonizador e audaz. Saiu rasgando ali o rio adentro, né? Isso aí, inclusive, foi um dos princípios do uti possidetis, né? Que eram que o país que chegasse primeiro e colonizasse, ocupasse, ficava com as terras. Esse Tratado de Madrid já se valia juridicamente, vamos dizer assim, essa questão do uti possidetis. Ou seja, um país que ocupasse, colonizasse, montasse suas bases colonizadoras, era o país que tinha o direito real, direito inalienável da posse da terra. Esse uti possidetis. Esse Tratado de Madrid, ele foi importante, né? Porque ele vai dar essas delimitações. É importante que você tocou, Helder, nos fortes, né? Nós temos que ver a importância das fortificações portuguesas. Se não fosse elas, nós não tínhamos consolidado as nossas fronteiras na região norte.
nós temos o Forte do Presépio, nós temos o Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, aqui nós temos o Forte dos Reis-Magos em Natal, nós temos a nossa fortaleza, o nosso Forte Nossa Senhora Assunção, que dá origem ao povoamento do Ceará. E por falar nisso, o Gustavo é o gestor lá do Forte de Nossa Senhora da Assunção, né? Todos estão convidados a fazer a visita lá ao nosso forte. Isso. E, Gustavo, qual é o horário de funcionamento para quem quiser visitar a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção? No horário de 8 às 12 pela manhã, as visitas são guiadas por guias especializados. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Turismo e nós temos os nossos guias militares treinados por nós para dar um bom atendimento, contar um pouco da historicidade e da formação colonial do Ceará naquela época, né? Beleza. Continuando aí a questão do Tratado de Madrid, nós vamos em 1750, e aí vamos ter outro tratado que vai consolidar isso em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso. Sim. Ou seja, havia umas brigas litigiosas entre os jesuítas portugueses e os índios guaranis que falavam tupi-guarani. Isso criou as chamadas guerras guaraníticas, ou seja, matança. Os colonizadores espanhóis adentraram os aldeamentos formados pelos portugueses naquela época, na região sul. Estou me referindo à região sul. Então, em 1777, a coroa portuguesa, junto com a coroa espanhola, resolveram fazer um tratado para tentar acabar com essas guerras litigiosas entre os índios e os colonos, né? De um lado, Portugal devolvia a colônia do Sacramento, que hoje é a região pertencente ao Uruguai, à Espanha, e a Espanha devolvia a Portugal a região dos 7 povos das missões. Então a colônia de Sacramento, que hoje é parte do estado do Uruguai, da República Oriental do Uruguai, e Portugal ficava com os 7 povos das missões, que compreende o sul ali do país, do Rio Grande do Sul. Municípios como Santo Ângelo, Ijuí, 7 povos, inclusive tem até ruínas, né, antigas, para quem quiser visitar lá essa região. Em 1801, nós tivemos um outro tratado que vai ratificar o Tratado de Santo Ildefonso, que foi o tratado formalizado em 1801, onde a colônia de Sacramento passa a pertencer exclusivamente ao vice-reinado do Prata, vice-reinado espanhol, e os 7 povos passam ao domínio da coroa portuguesa. Ali nós temos ali esses 4 tratados, é bom ter citado, porque vão dar vamos dizer assim, são os tratados pioneiros, geopolíticas e fronteiriças entre Espanha e Portugal. Lembrando aos senhores, aos nossos espectadores do canal, que os países do vice-reinado do Prata, que vai dar origem à Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Venezuela, todos eles vão ter sua independência a partir da metade do século XVIII, né? 1820 até 1830, o vice-reinado do Prata estava praticamente desfragmentado, e vão criar repúblicas espanholas, e aí começa novamente as questões, né, fronteiriças entre as repúblicas espanholas, repúblicas recém-formadas da Espanha, com o Império Brasileiro, que passa a ser independente em 1822. Mas, Gustavo, temos a figura de um grande brasileiro conhecido mundialmente e que foi uma peça-chave aí na consolidação das nossas fronteiras, Barão do Rio Branco. Fala um pouco pra gente sobre esse ilustre brasileiro. José da Silva Paranhos Júnior, conhecido Barão do Rio Branco. Foi, podemos dizer assim, o nosso maior exponencial, a nossa maior personalidade política, jurídica, diplomática. Barão do Rio Branco é uma figura que tem que ser sempre venerado quando a gente fala de tratados e limites, porque foi ele, graças a ele, que ele conseguiu mais 900 mil quilômetros quadrados para aumentar a nossa fronteira em relação aos países espanhóis de língua espanhola. Se não fosse a diplomacia, a habilidade, a astúcia, que primeiro o Barão do Rio Branco, meu amigo Helder, era historiador. Além de diplomata, jornalista, tinha noções de geografia, advogado, noções jurídicas, e isso tudo foi importante, fez parte do rol, né, de conhecimento que ele tinha desde a época do Brasil colônia, para poder
brigar pela nossa soberania, pelos nossos interesses. 900 mil quilômetros quadrados é muito chão. É muita coisa. Então o nosso Barão do Rio Branco, nosso José da Silva Paranhos Júnior, aliás, filho de um outro grande personagem da nossa história, o Visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, que também fez um papel importante na época do Império Dom Pedro II, né, na nossa economia, na nossa política. Então o Barão do Rio Branco, fronteira norte, ele resolveu sérios casos que poderiam se defrontar numa guerra com os países da República Espanhola. Tivemos um caso que é importante, vamos falar isso aí depois, do Tratado de Petrópolis, que foi com a Bolívia, né, também com a astúcia, a ação, a diplomacia enérgica e execuível do nosso Barão do Rio Branco, que a gente vai falar. Mas primeiro nós vamos falar aqui de alguns tratados, graças à ação, né, diplomática do Barão do Rio Branco. Primeiro, tratado com a Argentina, nós tivemos um sério problema com nossos hermanos queridos, né? Argentino, que foi o tratado de Palmas, né? A questão de Palmas. Esses tratados e limites eram resolvidos por meio de arbitragem. Escolhiam um presidente de um país, né, reconhecido internacionalmente, para dar todo vamos dizer assim, uma roupagem e reconhecimento, né, da questão arbitral e litigiosa. E a questão de Palmas com a Argentina foi uma questão de fronteira de rios, né? Os argentinos queriam e hoje a Palmas é uma região ali, fica ali localizada na Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina e ali na fronteira com a Argentina. Resolvidas graças à ação do Rio Branco, Barão do Rio Branco. Em 1898, os dois países fizeram um acordo e colocaram fim aí às discussões. Outra questão importante, a questão do Amapá com a França. Nós vamos ter um tratado, essa questão, para que os amigos saibam que a França chegou a invadir o Brasil em 1835. Antes disso, Dom João VI, quando chegou aqui no Brasil, ele declarou guerra ao Império Francês. Invadiu a Guiana Francesa, Cayena, né, em 1817, foi devolvida por um acordo diplomático. E a França queria aumentar a sua região, né, que pega ali a Guiana Francesa atual e todo o Amapá. Os franceses invadiram Amapá, ficaram até 1841, quando novamente teve um arranjo diplomático, e essa questão só foi resolvida graças à ação do Rio Branco no início do século 1900. Nosso Barão do Rio Branco, mais uma vez, reunindo farta documentação, reunindo conhecimentos cartográficos, conseguiu que a França, que hoje tivesse a configuração do nosso Amapá. Ele também teve uma atuação importante ali no Acre, não foi? No Acre. Esse foi o ponto mais importante, o ponto crucial. De todas as questões fronteiriças, reunindo os países espanhóis, né, os de língua espanhola, Argentina, Peru, Venezuela, Colômbia, Suriname, nós vamos ter algumas questões com o Suriname. O Acre foi o ponto mais crucial, foi o ponto mais nevrálgico da situação. Por quê? Porque a Bolívia tinha reivindicado o estado do Acre. E havia uma empresa chamada Bolívia Syndicator, que era uma empresa com capital norte-americano, para extrair o seringal, lá o látex lá do Acre, na região dos seringais. Essa empresa, ela estava ali para a extração e pagava royalties para a Bolívia. Só que na época do ciclo da borracha, muitos cearenses, inclusive cearenses, sim. Grande parte, né, para os nossos amigos, grande parte da população acreana era formada, o grosso, de cearenses. E o Brasil, eu me lembro que o Brasil incentivou essa migração. Antes disso, o cearense, principalmente o grosso do cearense, comandado por Plácido de Castro, inclusive tem um município lá, em homenagem a Plácido de Castro, chegaram no Acre. E aí começou a briga, começou a confusão, começou a desavença com os empreiteiros, né, os empresários dessa empresa boliviana, empresa norte-americana, mas com a concessão da Bolívia, a Bolívia Syndicator. E os dois, a Bolívia chegou a enviar soldados lá para tomar posse e chegaram a ter guerra, uma guerra de guerrilha, vamos dizer assim. Os dois países não tiveram ainda, não chegaram a entrar em conflito, mas sim os soldados bolivianos com os migrantes cearenses acreanos.
Então, o que aconteceu? O Brasil chegou a mandar um corpo de exército, mais uma divisão naval, para ficar em condições. Os dois países eles estavam à beira de uma guerra. Né? E o que aconteceu? Entrou a figura do nosso Barão do Rio Branco, nosso querido Barão do Rio Branco, negociou com a Bolívia, né? Junto com os empresários. O Brasil, infelizmente, teve que pagar a indenização à empresa, né? Tinha concessão, e aos bolivianos, já que a Bolívia não tinha uma saída para o mar. Até hoje não tem uma saída para o mar. Tem acordos comerciais com o Brasil e com o Paraguai, pelo Rio Paraguai. Então, e o Brasil se comprometeu a construir uma estrada de ferro que não foi concluída. Terminou ali, muita gente morrendo de malária, ataques indígenas, ataques de onças. Essa estrada chamada Madeira Mamoré. Né? Em 1903, em Petrópolis, foi assinado um termo, um acordo, que a Bolívia cedia o estado do Acre ao Brasil, né? E o Brasil se comprometia a construir essa estrada de ferro, mais uma indenização financeira. E assim o nosso Barão do Rio Branco conseguiu mais uma vez, de maneira habilidosa, de maneira oportuna fundamentada em documentos, né? Fazer o Tratado de Petrópolis, que mais uma vez consolidou as nossas fronteiras. Né? Mas, Gustavo, falando agora em Sudeste e Centro-Oeste, as entradas e bandeiras também tiveram um papel fundamental, né? Um papel fundamental, de suma importância para delimitar ali as nossas fronteiras. Principalmente os bandeirantes, eles montavam expedições com a ajuda de silvícolas, índios, que conheciam a região, porque o Brasil, na época, era um Brasil litorâneo. A colonização portuguesa, ela foi formada com o efeito caranguejo, viu, Helder? Qual é que é o efeito caranguejo? Andando de trás para frente. Né? Quando os estrangeiros passaram a dominar, a invadir o nosso país, a missionar riquezas preciosas, Portugal precisava interiorizar o Brasil, para que o Brasil pudesse ser desbravado. O interior é a ser desbravado. As entradas eram organizadas pelo governo central, né? Já as bandeiras eram iniciativa privada. As entradas elas tinham a função de buscar mais metais preciosos, é chamado metalismo, que era a política econômica dos países europeus. Ou seja, o país era mais rico, quanto mais metais preciosos, ouro e prata, era o país rico, o país desenvolvido. E Portugal não ficou para trás nisso aí. Né? Depois veio as bandeiras, que era mais para capturar índios e fazer a agricultura de subsistência. Né? E as bandeiras elas tiveram até um papel mais importante que as entradas, porque elas vão atravessar o Tratado de Tordesilhas aí. Desrespeitaram ali os limites. E vão ser fundadas várias cidades ali na beira de rios, riachos. E a região centro-oeste é uma das regiões desbravadas por esses bandeirantes. E tinha também a questão da alimentação para o gado, né? O gado ficava mais no litoral. Sem dúvida. Então eles iam se interiorizando para poder buscar novas pastagens. Nessa aí o cara já aproveitava e buscava já um ouro. Vamos ter um detalhe aqui importante, que a pecuária aqui para o nosso Ceará foi importantíssimo. O Ceará ele tem um grande destaque como capitania, né? No século XVIII, 17 e 18, graças à pecuária. Pecuários, aí vem aí o ciclo do algodão, vamos ter o ciclo do couro. Então todos esses ciclos econômicos, subciclos, né? Porque nós vamos ter os ciclos mais importantes, que era o ouro, o café, e o nosso Ceará não ficou para trás. Então tivemos grande importância aí na questão da pecuária. É isso aí. Então estamos agora já terminando aqui o nosso podcast e deixando aí para você uma mensagem de que estudar sempre é bom, né? Então nós tivemos hoje aqui a oportunidade de tomar aqui um banho de história, né? Aqui com o nosso historiador Gustavo. Saboreamos aqui um churrasquinho e tudo. E eu não posso deixar de brincar, né? Com o Gustavo, que veio aqui com a camisa para dar audiência aqui pro nosso canal, com a camisa do Palmeiras. Vai ter muito comentário dizendo aí que o Palmeiras não tem mundial, não é isso, Gustavo? Há controvérsias, né, meus senhores? Há controvérsias. Então estamos encerrando aqui o nosso podcast Churrasco com História. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença. Eu aproveito para te convidar, meu amigo, minha amiga, para seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar.
para que a gente prossiga trazendo conteúdos de qualidade aí para você. Forte abraço aí, Gustavo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. Mais uma vez.